Saudações aos ouvintes do podcast Escola de Negócios com Isis Ribeiro e Anderson Gomes, onde iremos abordar nesse episódio negócios e empreendimentos. Nesse podcast iremos falar do mundo dos negócios, do empreendedorismo e do mundo dos investimentos. Nesse podcast, hoje, pela primeira vez, iremos entrevistar nada mais, nada menos do que Isis Ribeiro, empresária, desde os 22 anos, fundadora da IR Escola de Negócios, mentora, consultora empresarial, com mais de 2.000 empresas visitadas no Brasil todo, bacharel em Direito e apresentadora do programa Escola de Negócios com Isis Ribeiro no canal 9.1 da TVC Belém. Isis, seja muito bem-vinda. Tu esqueceu de falar que eu sou tua esposa. Minha esposa também. Esposa. Minha esposa também. Seja bem-vindo a esse bate-papo. Tenho certeza que nós vamos agregar muito aos nossos ouvintes. Mas antes de você falar, eu ia dizer assim, eu sou a Universal. Você falou um monte de coisa de mim aí, né? Eu ia dizer assim, eu sou a Universal. Nada contra a Universal, tá, gente? Mas é um prazer, sejam todos bem-vindos. Tudo que o Anderson falou é verdade. O nosso podcast vai ser para falar de empreendedorismo, de negócios, de investimento. Sabe aquela pessoa que tem vontade de começar a investir, né, Anderson? E não sabe por onde começar? A gente escuta muito isso. Isis, como eu começo a investir? E esse podcast, não hoje, mas durante os nossos podcasts, nós vamos falar muito sobre investimento, como guardar dinheiro, como fazer a sua empresa dar lucro e como fazer esse negócio que está parado aí fazer crescer. Não é essa a intenção do nosso podcast? Nós iremos trazer pessoas qualificadas, Perfeito, de sucesso, tanto da área de investimento quanto do empreendedorismo, para ajudar você a alavancar os seus negócios e educação financeira. A gente vai ensinar aqui Perfeito. a educação financeira, que hoje o Brasil ele é carente. E o que tem dado certo para a gente, né? Não é à toa que eu vim com a minha camisa. Partiu ser rica, quem quiser já peça a camisa, tá? Porque nós vamos começar a vender. Tudo aqui rola grana, gente. E nós vamos falar o que tem dado certo para nós como casal, né? O que a gente tem feito para potencializar a nossa grana, para guardar dinheiro, para fazer o nosso dinheiro gerar dinheiro, virar dinheiro. A nossa intenção é realmente daqui mais uns... Quantos anos, Anderson? 50 anos. Não, daqui a 50 anos ou Não, com 50 com 50 anos? Ah, eu com pensei 50 que era anos. daqui a 50 anos. Vai dizer assim, então bora logo viajar, pegar esse dinheiro e bora torrar. Mas a ideia é essa, fazer com que a sua empresa gere lucros. Eu costumo dizer, né, amor, e eu falo isso o tempo todo, o Anderson diz assim, você fala muito de custos, mas a minha missão é fazer a sua empresa gerar lucros. Então, a gente vai falar muito sobre isso. E eu também quero falar outra coisa. Sabe aquela coisa assim, eu sou dona da... Não vou falar isso porque eu sou crente, meu pastor pode ver o podcast, mas esse podcast é nosso, né? Então, eu vou falar tudo que eu sempre tive vontade de falar. Eu não podia falar nos outros podcasts porque vai conflitar, né? Então, eu vou falar. Agora é a hora. Tu tá perdendo dinheiro porque tu é bocó. Então, fica com a gente. Vem com a gente, vem com a gente, vem com a porque gente. tem muita coisa boa aí. Isso. E o que é que você tem para me perguntar hoje? Isis, eu vou começar com uma pergunta que todo mundo quer saber. O que uma empresa pode fazer para mudar de nível? Olha, Anderson, o que uma empresa pode fazer para mudar de nível? Gestão. E aí eu estou falando o óbvio, né? Mas a gestão, ela faz com que você... a gestão para qualquer coisa. Para estudo, para um jovem, para uma pessoa que quer começar a empreender. Então, uma empresa, para mudar de nível, ela precisa se organizar. E organizar em todos os pilares da empresa. A grande maioria das empresas, aí você que me acompanha nas minhas jornadas... E uma coisa que eu falo muito é as pessoas acham que elas precisam vender, só vender, né? E empresa, ela não é baseada só na venda. Ela é baseada em alguns pilares. Eu vou falar de 4 pilares que, para mim, dentro da consultoria é muito importante. O financeiro. Sem o pilar financeiro, ninguém desce para o play. Pessoas, marketing e vendas. E eu trago um 5º pilar, que é processo. Então, se uma empresa que começa agora e uma empresa que quer passar de nível... ela, analisando esses 5 pilares, eu vou repetir, tá? Financeiro, recursos humanos, pessoas, marketing, processo e o que eu falei? Qual foi o outro que eu falei que eu já esqueci?
Gestão? Vendas. Vendas. Porque marketing é uma coisa, vender é outra. Né? Então, assim, uma empresa, para mudar de nível, ela precisa ter alguns requisitos. E ela precisa enxergar isso. E muitas vezes ela não enxerga. E Isis, mas eu sou pequena, eu não tenho muita grana para investir. Mas se você for sozinho e olhar para essas cinco pilares, e aí eu vou contratar mais uma pessoa para me ajudar. Se você não conseguir treinar essa única pessoa que está com você, que está te ajudando, e não ter paciência com ela, você volta a ser sozinho. E isso eu falo por experiência, tá, gente? Eu estava sozinha por muito tempo e eu parei um dia e disse assim, cara, eu sou o gargalo da minha empresa. Bem aquela mulher, aquela moça do Startup. Para poder crescer, então preciso ter pessoas qualificadas. Eu preciso qualificadas, de preferência, né? Pessoas, processo. Até eu sozinho preciso de processo, né? A gente se depara muitas vezes com um empresário que ele tem esse problema, às vezes, de não querer investir na qualificação do seu colaborador. Porque pensa e imagina que ele, eu vou investir no colaborador que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses ele pode sair da minha empresa e ir para um concorrente. O que é que você me diz a respeito dessa temática? Eu acredito que você tem que investir de qualquer forma, né? Se você não investir, vai ficar pior o processo. Mas eu também tenho algo comigo, tá? Eu, como gestora, como empresária e como dona de um negócio, eu faria um contrato hoje, por exemplo, com o meu colaborador. Eu quero te pagar um curso, Anderson, e vou investir em você. Mas você faça um contrato contigo, você precisa estar comigo quanto tempo? Por tanto tempo. Se você não puder estar comigo em 12 meses, o tempo que a gente está acordando, e combinado não é caro, tá? Combinado não é caro. Você devolve o investimento que eu fiz em você. Perfeito. Porque também não é justo. Perfeito. Eu investi em você, faz sentido? Perfeito. Eu investi em você e você daqui a 2 meses, tchau, tô indo embora. Isso. Roberta Miranda. Isso aconteceu. Roberta, eu vou ficar olhando para os meninos ali, ó. Eu vou achar que eles estão vendo, mas eles estão vendo lá, né? Isso aconteceu comigo. Um dia lá Perfeito. atrás, alguém acreditou em mim. Perfeito. E investiu em você. Investiu em mim dentro de uma grande empresa, dentro de uma grande corporação, né? Pagou uma parte da minha faculdade, a época que eu fazia, e pós-graduação. Investiu em mim e eu dei o retorno. Devolveu o retorno para essa empresa. Perfeito. Então, eu acredito que tem que investir. E se o empresário se sentir tem que tirar isso da cabeça, essa mística de não, eu não vou investir porque o colaborador pode ir embora ou vai embora. E é uma característica da nossa região, tá? É uma característica muito grande. Eu não vou pagar. Para que eu vou pagar para o cara se ele vai para o concorrente? E aí eu sempre falo para os meus mentorados procura se enxergar para ver por que a pessoa vai estar indo embora também de você. Eu penso muito em mim, tá? Eu ter pessoas do meu lado e daqui não estão comigo, por que elas não conseguem estar comigo? Será que o problema está em mim? Será que o problema está no outro também? Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu preciso me enxergar como empresário, eu preciso entender o que eu estou fazendo para as pessoas não quererem estar comigo, não quererem ficar comigo, porque as pessoas não querem estar do lado de gente que não seja legal. Ou eu sou legal. Quando eu falo legal, é uma pessoa boa, tá, gente? É um bom gestor. E as pessoas estão indo embora. Plano de carreira também dentro da empresa, né? Perfeito. É muito importante porque o próprio colaborador, ele se sente incentivado a produzir mais, a crescer. Por quê? Porque ele sabe que tem um plano de carreira, que ele pode subir degrau a degrau dentro da empresa, né? Aí ele sabe aonde ele pode chegar, né? A gente fez aquela palestra aí, e aí a gente está falando realmente, como é um podcast de casal, tá, gente? A gente vai falar coisas aqui que é de dentro da nossa casa. E de vez em quando sai umas porradas lá em casa que... Mas assim, a gente foi para uma palestra esses dias, eu e o Anderson, em Santa Isabel. E agora eu tenho um programa. Gente, eu sou uma apresentadora da TVC, daqui a pouco vai passar até, ó. Aqui, ó. Apresentadora da TV Cultura. Eu não sou pouca coisa, não. Eu sou caminhão cheio. Vai passar a TVC aqui. Quem ainda não está assistindo a TVC 9.1, dia de sábado é o meu programa Escola de Negócios com Isis Ribeiro. Mas eu já esqueci o que eu ia falar. Não, lembrei. E nós fomos para uma palestra lá em Santa Isabel,
que uma das convidadas do almoço, não foi nem uma palestra, foi um almoço de negócios em Santa Isabel. E uma das convidadas, e a gente dá os 30 segundos para o empresário se apresentar, e deu o pitch dela, né? E ela falou assim, de ex-estagiária, não foi, Isso, amor? ex-estagiária, De ex-estagiária presidente. a presidente da empresa, em 18 anos. Cara, quando aquela mulher falou isso, eu disse assim, é a mulher do nosso programa, vamos entrevistar essa mulher. Porque de ex-estagiária a dona da empresa, não foi de uma hora para outra, gente. Há um processo aí que muitas vezes as pessoas não querem pagar o preço, né? Não querem. Eu acho que o processo é o grande gargalo hoje, né? As pessoas não querem o processo, elas querem o resultado. Né? O processo é duro. Perfeito. Né? E nem todo mundo está acostumado a passar. Quer pagar o preço. Perfeito. Perfeito. Mas faz sentido o que eu estou falando para você? Perfeito. Obrigada. Eu vou deixar ele com vergonha. Vamos falar das estratégias de quando o empreendedor está começando com o negócio, né? Então, qual a importância de segurar o gasto naqueles meses ou anos iniciais para que o negócio ele possa dar certo, possa ter vamos supor assim, ter um respiro. Ter um respiro e consiga realmente ter uma probabilidade muito maior de crescimento, de evolução. Quando você abre, e aí a gente está falando para quem abre uma empresa, né? Para quem começou Está começando. Está começando. Aquilo que a gente até conversou em casa esses dias, mas assim, quem está começando, começa com pouco. Né? A grande maioria, não são todos, tá, gente? Tem gente que começa com um carrão de cena e graças a Deus e tudo bem. Mas quem começa uma empresa, começa com pouco. Começa com pouco recurso. E dentro desse recurso, ele tem um tempo, ele tem um time de crescimento. Você não abre uma empresa hoje, em 60 dias, ganhou dinheiro, está rico. Não existe isso. E isso é uma crença de muita gente, tá? Abriu empresa e acha que em um ano vai estar rico. Normalmente não funciona assim. Então, quando você abre uma empresa, ela tem um time para ela chegar num pico, maturar. E nesse tempo, se eu não segurar a onda, e quando eu falo segurar a onda do dinheiro, eu começo a gastar esse dinheiro com um processo que não é o da empresa. Então, o que seria ideal, né, amor? O que seria literalmente ideal? Nesse período, eu não gastar o dinheiro da empresa com coisas que não são da empresa. Mas, Isis, eu preciso comer, eu preciso pagar conta, eu preciso manter a empresa. Pelo menos tenta ver o mínimo viável, né? Vamos falar de mínimo viável. Mínimo viável para você não tirar esse dinheiro da empresa. Por quê? Porque eu acredito que nesse processo você vai reinveste na empresa, Perfeito. reinveste na empresa, até a empresa dizer assim, não, agora eu dou conta de me sustentar. Agora deixa comigo que eu também posso te sustentar. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Ficou claro para vocês? Porque, assim, as pessoas, elas montam empresa, como elas estão e aí a grande maioria monta por necessidade. Hoje o brasileiro precisa realmente se reinventar. Perfeito. Ela abre, mas já com o intuito de quanto é que a gente vai poder tirar para sobreviver? Quanto a gente vai poder tirar para... Imediatismo, né? Perfeito. Hoje em dia, os grandes empreendedores, os grandes profissionais, os grandes negócios, eles, se a gente for ver a história, anos, gerações. Então, assim, precisa se maturar, né? Quando o investimento, quando a empresa não retira aquele recurso, naquele momento, obviamente que tem pessoas que são diferentes, né? Que precisam sobreviver daquele negócio. Mas se você tiver a oportunidade de não, naquele primeiro estágio inicial, tirar qualquer valor de dentro da empresa, ou seja, fazer com que ela se reinvista, né? É o que a gente diz nos investimentos, né? No mercado financeiro, né? É a bola de neve, é os juros compostos fazendo o teu patrimônio cada vez mais crescer e cada vez mais gerar renda passiva. Então, vale também para o mundo dos negócios. Claro, claro. E pegando seu gancho, falando de investimento, né? Essa coisa do... Todo mundo quer crescer, né, Anderson? Sim. Todo mundo... Eu costumo dizer que você abre empresa para quê? Normal, né? Para ter lucro. Sim. Se abre empresa para ter lucro. E aí você tem que parar para pensar, cara, será que eu estou tendo lucro? Será que... Ou em quanto tempo, abrindo uma empresa, eu vou gerar o lucro que eu gostaria?
Quem vai dar isso? Os números, a matemática. Por isso que eu sou tão chata quando eu falo muito de números. Você bem sabe que eu sou estrategista em vendas, né? Mas eu não ensino a vender se eu não tiver números. Mas eu quero abrir um parêntese aqui, até para convidar os nossos seguidores, os nossos Admiradores também? Quem está te admirando assim? Me conta. Ninguém. Admiradores do nosso muito tema, bem. do nosso... Vai ter briga aqui. Mas eu quero chamar os nossos seguidores para já seguirem o nosso canal, Sim. já seguirem o nosso podcast, porque a gente vai falar também de investimentos. Nos próximos podcasts, a gente vai trazer um pouco desse como começar do zero a investir. Isso, né? a gente vai trazer insights sobre educação financeira, vamos trazer pessoas do mercado financeiro, conhecedores, para a gente debater e tirar essa mística de que Não sei investir. não posso investir e que é difícil. Não é difícil, basta você querer. Se você tiver disponibilidade de querer aprender, o mercado financeiro não é difícil. Se a gente investe 35 anos da nossa vida pagando em INSS para no final da vida a gente não ter, às vezes, a capacidade de se autoprover ali, se você tirar um percentual de tudo aquilo que você ganha e investir, provavelmente e certamente, com o máximo de 10 anos, 12 anos, você vai ter a sua liberdade financeira tranquila. Isso a gente vai falar nos próximos podcasts. A gente vai trazer pessoas altamente capacitadas e gabaritadas para dar muito spoiler aqui para vocês. E eu também quero falar dos nossos patrocinadores, os nossos patrocinadores do podcast. Um é a Purifique. Purifique é uma empresa que trabalha com filtros de água. Vocês sabem, gente, que a nossa água ela não é a melhor. E você com um filtro de qualidade, que tenha referência, esse é o filtro que hoje temos dentro da nossa casa, né? Eu já amo. E o Purifique, que é da Emily, da minha querida Emily. Purifique Belém. Purifique Belém é a única franquia no norte da Emily, Purifique Belém. Eu acredito que eu não estou falando besteira, mas eu acredito que é a única franquia hoje em Belém, na região norte de Belém. Norte de Belém é ótimo, né? Norte é a Purifique Belém que está com a gente, que é a nossa patrocinadora. Sucesso. Então, a água não é da Purifique, mas eu convido-te a ter os filtros da Purifique. Vem com a gente. Vamos lá. Isis, Próxima vamos pergunta. falar sobre fluxo de caixa. Qual a importância de uma gestão de fluxo de caixa dentro de uma empresa? Presta atenção. E quem tem o diferencial hoje no mercado? Quem tem uma boa gestão de fluxo de caixa hoje? Tem já o diferencial ou não? Eu posso vender meu curso de fluxo Pode, de caixa? com Eu tenho um certeza. curso de fluxo de caixa, gente. Quem quiser comprar. O fluxo de caixa, ele quem é minha aluna, o meu aluno, sabe que eu digo que a planilha de custo é o Roberto Carlos da empresa. E o Erasmo Carlos já. E o fluxo de caixa é o Erasmo Carlos, em memória. Eu posso ficar falando o nome das pessoas assim? Não tem problema, não precisa cortar não, tá? É a nossa equipe que está ali. E o fluxo de caixa é um cara... Eu vou dar um nome para o fluxo de caixa, tá? O Marcão. O fluxo de caixa é o cara que vai fazer com que você enxergue dinheiro no seu negócio. Então, se você tem um fluxo de caixa diário correto, entrada e saída, quando chegar num período de 30 dias, tu vai ver quanto sobrou dinheiro no teu caixa. Digamos que uma empresa que passa pelo caixa 500 mil, ok? Certo. Passou 500 mil em caixa e sai 480 mil, quanto sobra de caixa? 20 mil. Certo. Então, eu vou ver que sobrou. Gente, não é lucro, tá? Essa é a... Entrada e saída. Perfeito. Esse é o grande erro do empresário. É achar que o que sobra em saldo de caixa é lucro. E não é lucro, é saldo de caixa. Então, sobrou 20 mil nessa empresa. Aí ela olha para a estrutura de custo dela. Desses 20 mil, quanto é lucro? E quanto é saldo de caixa? Tá? Então, o fluxo de caixa, ele é uma ferramenta, eu digo que poderosíssima. Por quê? Porque vai fazer com que você enxergue como está entrando
e como está saindo o dinheiro da sua empresa. E a grande maioria das pessoas não tem nem isso. Montam um sistema e tudo bem, não tenho nada contra sistema, tá? Não tenho nada a falar contra o sistema. Mas se eu só preencho o sistema, aí eu paguei 10 mil hoje e saiu e entrou 12 mil, e eu não ler isso, eu deixo o meu fluxo de caixa sem leitura. O mais importante das demonstrações é exatamente a análise. Saber analisar o fluxo de caixa, a DRE. Por quê? Porque com a análise, tu consegue tomar as decisões plausíveis para dentro da empresa. Percentual de investimento, percentual de marketing, quanto pode ser distribuído do lucro para os sócios e acionistas. Ou seja, tu consegue tomar. Por quê? Porque o fluxo de caixa, qualquer um talvez consiga, sendo ensinado, a preencher. Mas a análise que é o mais importante. É a tomada de decisão. Eu costumo dizer que números, amor, servem para 3 coisas, tá? Controlar é o que todo mundo faz, e nem todo mundo faz, mas a grande maioria faz, controla. O que é o controle? É o preencher, tá? Eu vejo lá tudo que entrou, tudo que saiu, eu estou controlando. O segundo é avaliar, tá? E o terceiro é tomar decisão. Então, o que você falou, eu analiso. Eu analiso para quê? Para tomar decisão. Perfeito. Então, eu controlo, eu avalio e eu tomo a decisão. E quando eu posso tomar... Vou dar um exemplo de tomar decisão. Eu estou gastando muito com um fornecedor que não está saindo. Caramba, a gente está gastando muito com esse fornecedor. Como é que está girando essa mercadoria? Não está girando. Está no estoque. Está no estoque parado. Imobilizado. Virou imobilizado. Virou imobilizado. Virou estoque apaixonado. Porque toda vez que tu passa lá por ele, tu tá olhando ele e tá olhando para ti, né? Então, se isso não tem um giro, eu tô fazendo o quê com o meu caixa? Imobilizando o caixa. Então, na hora que eu preciso de dinheiro para pagar outro fornecedor no outro mês, cadê o dinheiro? Vai para empréstimo, para banco. Aí eu corro para o empréstimo. É o que a gente vê dentro é o que a gente sempre conversa, né? Perfeito, perfeito. Então, uma gestão de fluxo de caixa para vocês é fundamental. Fundamental. Para quem quer começar, quem está começando e para quem já está. Obviamente, quem está com o seu negócio já consolidado, obviamente já tem uma análise e uma tomada para tomar decisão. E não é só pro grande, tá? Sim. Eu dei uma palestra, gente, aí eu vou mandar esse beijo para os meus feirantes de Ananindeua, da Cidade Nova. Eu não vou nem falar a Cidade Nova, porque eu nunca sei o número da Cidade Nova. Mas eles vão saber porque eu fui a única pessoa que dei palestra para eles. Eu dei uma palestra para os feirantes de Ananindeua e alguns tinham movimento de caixa e outros não tinham movimento de caixa. Que legal, né? Então, assim, nem que seja um movimento de caixa num caderno, se você tiver esse controle, mas no final do dia vem o que você falou. Eu avalio, eu analiso com o que eu gastei. Fala. E aí tu consegue tomar decisão, né? Mesmo assim, um feirante, perfeito, né, ele tem ali no caderno. No final, ele sabe quanto ele tem ali que ele pode tomar decisão. Vou reinvestir. Perfeito. Essa outra parte aqui, eu vou comprar isso, vou melhorar os meus... Com o que eu vou gastar? Perfeito. Isso que você falou faz todo sentido. Sobrou uma parte. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Uma parte eu reinvisto, outra parte eu guardo, e se eu souber investir, eu faço mais dinheiro com ele. Outra parte eu tiro para o meu dia a dia, que a gente chama de prolabore. Né? Então, assim, tem várias formas. O que acontece com o empresário? Tu consegue, né? A gente diz, consegue brincar para tomada de decisão. Agora, quando tu não conhece esse demonstrativo, tu não consegue analisar, qualquer caminho é caminho, né? Bem Alice, né? Isso. Mas é isso mesmo, o fluxo de caixa ele te dá um parâmetro perfeito e absurdo. Tem que ter. Você sendo pequeno, médio ou grande, você tem que ter uma boa gestão dos seus números. Tem que entender a entrada e a saída do dinheiro do teu negócio. E isso no seu curso, você tem um curso voltado para o fluxo de caixa e você ensina tanto a preencher, quanto também fazer análise para tomar decisão? Ele mostra tudo. Ele mostra como montar um fluxo de caixa, como ter a análise no final do mês e como tomar decisão. Né? Porque essa é a grande sacada de análise dos números. E olhando o fluxo de caixa, você tem essa leitura. E que mal te pergunte, onde a gente consegue ver esse programa? Ele que toma conta do meu dinheiro.
Mentira. No link do meu Instagram. Lá no link do Instagram tem o nome do curso. E qual é o Instagram? Isis Ribeiro Mentora. Lá, se as pessoas quiserem adquirir, é só entrar no link e consegue. Entra no link e tem lá. Descomplicando o seu fluxo de caixa. E aí eu vou falar sério agora, tá? É um curso realmente... É um curso realmente que traz o entendimento para o empresário. Gente, seja pequeno, médio ou grande. Aí, esse curso é para quem tem hoje um computador, um notebook, enfim. Mas ele traz o entendimento de como você vai gerir seu caixa. De maneira fácil e prática e simples. Vamos abordar agora o tema vendas, onde você tem muito conhecimento, eu sou boa. Onde você é boa. O pessoal pensa que eu sou boa nas finanças, verdade, não olha, sabe? Verdade. As vendas é que tu mata aquele leão lá, né? Qual a importância dentro de uma empresa para metas de venda? O que você diz que é importante? É interessante toda empresa ter metas de vendas? Toda pessoa, seja em qualquer ramo ou qualquer segmento, e na nossa vida também, né? Nós temos que ter metas de vendas. Imagina, a gente tem uma meta de chegar aos 50 anos com liberdade financeira. Isso é uma meta. Então, isso é um planejamento. E toda empresa que tem meta, ela sabe para onde ela quer ir. Perfeito. Só que tem um porém, tá? E você sabe que eu falo muito sobre isso, mas tem um porém. Eu só posso ter metas se eu conheço a minha estrutura de custo. Se eu não tenho os números da minha empresa, se eu não sei quanto ela custa, e aí eu estou trazendo para o custo total, tá? Sim. Custo fixo e custo variável. E quem me acompanha sabe que eu falo muito isso. Como é que eu vou estabelecer uma meta de venda se eu não sei quanto eu custo? Se eu não sei quanto a minha empresa precisa vender para pagar essa estrutura de custo? Então, a meta ela é fundamental e extremamente importante. Mas se eu não sei quanto eu custo, eu não sei quanto eu preciso vender. A minha meta esse mês é 200 mil. Ok, e se meus custos foram 230? E se meus custos forem 205, eu estou com um déficit de 5 mil aí. Então, para eu montar uma meta, e aí a meta ela tem toda uma característica, né? Uma preparação, né? Na gestão a gente chama de metas smarts. Se ela não tem um dos fatores que é quanto eu preciso vender, eu não sei para que caminho. Aí vamos voltar para Alice no País das Maravilhas, eu não sei quanto eu preciso vender. Tudo é gestão, né? Tudo é gestão. Tudo é gestão. Tudo então, é gestão. às vezes, a pessoa ela é pequena e consegue ter esse entendimento e ela consegue fazer a gestão, por isso que ela cresce. Perfeito. Né? A gente vê histórias aí fenomenais de grandes empresários hoje, que quando tu senta para conversar, ele iniciou lá de bicicleta, no carrinho de mão, sei lá, e hoje é um mega empresário. Por quê? Gestão. Perfeito. Né? Gestão. E eu vou dar um insight, tá? Toda meta, depois que você entender qual é a tua estrutura de custo, e já me segue no Instagram que eu falo muito sobre isso, mas quanto é a tua estrutura de custo, você pode... Imagina uma empresa que precise vender 200 mil, tá? 200 mil, vou fazer cálculo aqui que eu sou a mulher dos números. 200 mil dividido por 24 dias, isso é uma métrica, tá? Uhum. 200 mil dividido por 24 dias... Desculpa, 24, eu preciso vender, aí eu trago para uma meta diária. Eu preciso vender 8.333,33. É uma dízima. 8.334. Todo dia para eu faturar 200 mil. R$ 8.334. Isso distribui entre a sua equipe. Entre os dias trabalhados, e eu posso fazer melhor. Eu tenho 3 vendedores. Eu pego 8.333,33 e divido pelos meus 3 vendedores. Então, cada vendedor tem que vender R$ 2.777. Não fica mais leve? Não fica... Cada um fica com o seu... Com o seu bolo, com a sua parte. Olha, todo mundo Se bater a meta... Perfeito. Percentual lá dentro do salário, no final do mês, do contra-cheque... Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. O empresário... E não é só sobre grana, né? É sobre motivação, é sobre... Motiva toda a equipe, essa coisa de yes, né? Conseguimos bater meta. Perfeito. Né? Então, é uma métrica legal de falar que é meta, e aí eu pego essa meta e destrincho pelos dias trabalhados
e posso dividir pela minha equipe. E aí eu vou achar um número menor e faz com que eu olhe de uma forma mais tranquila para essa meta. Temos que vender 200 mil. Cara, 200 mil é muita grana. Agora divide isso. Divide isso por dias, divide isso por equipe. Estratégia, né? Era a próxima pergunta, né? Estratégia. Definir metas de venda. Então, acho que você acabou de desvendar aí, né, para os nossos ouvintes, uma estratégia de venda tem muitas estratégias. Que você dá no curso. No Parabéns, essa é uma estratégia boa. Eu vejo grandes corporações realmente trabalhando nesse sentido e alavancando realmente os seus resultados. E, obviamente, já vi empresas até dando carro, moto, viagem para os Estados Unidos para os seus colaboradores quando batem meta. Então, isso incentiva. É uma forma de incentivar o seu colaborador, né, a bater aquela meta. Então, ou seja, eu te dou a bonificação, eu te dou essa premiação se você bater a meta, ele fica feliz e a empresa fica feliz. Né? Então, ou seja, é uma forma através de estratégia de venda, né, de gestão, o empresário ele consegue alavancar o faturamento e deixar o colaborador também de uma forma satisfeita, querendo realmente alcançar aquela meta alcançável, obviamente. Perfeito. Né? E todo mundo fica feliz, né? Todo mundo tem a sensação de dever cumprido. Então, é tirar peso onde não há peso. E, de alguma forma, existe um peso, né? Porque as pessoas querem bater meta, as empresas querem fazer com que seja viável a sua empresa. Mas deixar isso realmente mais tranquilo. Eu quero falar de um outro patrocinador nosso, porque a gente tem que honrar quem nos honra. Perfeito. Esse podcast tá sendo construído por pessoas abençoadas e maravilhosas e que estão acreditando na gente, né, amor? Estão acreditando no nosso potencial e no nosso podcast. Então, eu quero falar do frango desossado, que está aparecendo aqui agora, do Quintal do Poeiro. Gente, esse frango desossado, eu parei na Duque. Maravilhoso. Porque eu já estava... Eu passava e dizia assim, Anderson, a gente precisa comprar esse frango desossado. E quando nós paramos e compramos esse frango desossado, levamos para casa depois da igreja, não foi? Gente, o que era aquilo? Com aquele queijo por cima. Com queijo por cima, a gente ainda ganhou rapadura com farofa. É o Paulo do Piauí. Algo totalmente diferente. Totalmente maravilhoso. Diferente. Então, Paulo, tá de parabéns aí. Produto maravilhoso. Verdade. Frango desossado na Duque de Caxias. Já chega lá e diz assim, ó, eu vim através da Isis, que ele vai te dar um desconto. Isis, vamos lá. Como construir um relacionamento duradouro com o seu cliente? Né? Falando ainda mais dessa parte de vendas, como é que o empresário ele consegue construir um relacionamento duradouro com o seu cliente? Né? Que estratégia usar? Como usar? Conexão. Sair daquela coisa do focar só em preço, só em ganhar dinheiro. E o que você falou, né? É relacionamento. Então, você cria um relacionamento, é igual um casal, né? Saber o que cada um gosta, saber o que incomoda. Então, a venda ela é um casamento. Ela pode começar pelo namoro, depois vai para o noivado, depois foi no casamento. Igual a gente casou, namorou, noivou e casou, não foi? Isso aí parte também pelo lado também do bom atendimento. Perfeito. Né? Do treinamento da equipe. Do conhecer o seu cliente, né? Sim. Pode continuar. Não, do treinamento da sua equipe. Então, quando você chega numa empresa em que você sabe que tem um processo de atendimento, né? O cliente automaticamente ele compra o teu produto não olhando pelo preço, mas pela qualidade do atendimento. Isso faz diferença? Total. Até mesmo, o atendimento ele está em primeiro lugar, Sim. Né? Mas uma coisa assim que a gente tem de um tempo para cá, de alguns anos para cá, e é uma coisa que eu falo muito também, é proposta de valor. Quando você entende a proposta de valor, você sabe o que você vai entregar para o teu cliente, tá? Quando você conhece a proposta de valor que você tem, vou dar um exemplo. A Isis Escola de Negócios, fundadora da Escola de Negócios, qual é a minha proposta de valor? É eu pegar na mão do meu mentorado. Então, eu costumo dizer que eu não carrego ninguém, mas eu pego na mão e conduzo.
Quantos mentores financeiros não tem na nossa cidade? Mas por que eu me tornei referência? Porque eu pego na mão do meu empresário, do meu aluno, digamos assim, ou do gestor. Então, não é só mais uma empresa. É uma empresa, são famílias, são outras famílias juntas de todo esse processo. Então, eu pego na mão e tomo aquela empresa naquele momento para mim. Quando eu estou dentro de uma empresa, aquela empresa naquele momento é minha. Então, tua filha. É minha filha, né? Ou meu filho. Então, eu preciso fazer com que dê certo. Por que eu estou falando isso? Porque o empresário de hoje, ele precisa entender qual é a proposta de valor que ele entrega para o cliente dele. Qual é o valor que eu entrego para o meu cliente? O que eu estou entregando? Não é só vender por vender. Claro que não. Já passou essa fase. Então, hoje, quantas concorrentes a gente tem? Vamos falar de sorveterias da nossa cidade, que antes só tinha uma. Hoje tem uma, tem duas, tem três, tem 4, 5. Antes era só eu. Então, eu podia dizer assim, ó, não quer, não quer. Tem quem queira. Hoje não dá mais. O mercado se multiplica. Hoje existe várias possibilidades. Sim. E se eu não trouxer essa proposta de valor, eu não consigo entregar, eu não consigo ganhar a minha fatia no mercado, né? Que a gente chama de que foi? A fatia no mercado. Eu esqueci o nome eu acho que é market share. É o market share. Market share. Então, qual é a minha fatia no mercado? Então, não é só o atendimento, não é só... É uma série de fatores. Agora, o atendimento, ele é fundamental. Ele é assim, é o suprassumo da venda. É a cereja do bolo. Imagina você chegar numa empresa e ser extremamente bem atendido. Né? Perfeito, já passei por isso e às vezes nem olhei para o valor. Né? Obviamente, o atendimento ele acaba te cativando, ele acaba fazendo com que tu queiras comprar. Estar nesse lugar. Essa semana a gente passou por isso dentro de uma verdade. loja. Eu já ia dizer, a gente entra nos lugares, gente, eu e o Anderson. E aí, quando a gente é mal atendido, o Anderson ele vai logo embora, ele já começa a me puxar, porque ele sabe que eu vou brigar, né? E aí, ele sabe que eu vou falar, ele me puxa, ele diz assim, por favor, não vai falar nada. Eu disse, não, eu vou falar sim. E aí, qual foi uma das milhões que a gente passou que você... Não, teve uma que a gente foi bem atendido e outra não. Qual foi? Mas não fala o nome da loja. Não, vou falar o nome. Qual foi o que a gente foi bem atendida? Não, a gente foi comprar uma impressora. Ah, boa, essa é boa. Conta aí. E o cara dominava o assunto sobre impressora, sobre computador. Então, ou seja, na hora da argumentação, ele conseguiu nos convencer. Não, em detalhe. E a tratativa dele foi excelente. E a gente saiu de casa, eu vou deixar você falar, amor, eu falo muito. A gente saiu de casa para comprar uma marca. Isso. E aí a gente acabou comprando outra marca, por quê? Pelo poder de convencimento do vendedor. Aí vem a argumentação, vem o bom atendimento, vem o quê? O treinamento. Tu percebe no colaborador que ele domina, era fera, e ele te convenceu. Tanto na parte de simpatia, de bom atendimento, quanto na parte de conhecimento do produto que ele estava vendendo. Então, ele tinha propriedade para dizer. Isso é importante para o colaborador dentro da empresa, para o empresário, né, fazer esse tipo de treinamento, de abordagem, porque não é só colocar qualquer pessoa lá, mas uma pessoa qualificada e que seja comprometida. E a gente saiu da loja, foi em outra loja fazer pesquisa, porque a gente foi fazer pesquisa, e nós voltamos justamente por conta desse atendimento desse rapaz. Eu vou falar o nome da loja, tá? Daqui atendeu a gente bem. A Ibite, lá no Grão-Pará. Então, já estou fazendo, quem sabe ele não se torna um próximo patrocinador nosso. E uma coisa legal também falar é que a gente espera muito do dono do negócio capacitar a sua equipe. O bom profissional, tem que buscar também, né? Ele tem que buscar. Né? Então, porque acaba se destacando também no mercado, né? Quando eu entrei no mercado, eu virei empresária realmente logo cedo, mas o meu mindset, eu era meio maluco, o meu mindset era meio diferente. Mas quando eu era colaboradora em empresa, eu estudava, eu procurava, eu ia para o Sebrae, saía da empresa, ia fazer curso no Sebrae, eu pagava o meu curso. Então, assim, o colaborador ele tem que aprender a se qualificar.
Ele tem que entender que esse valor ninguém tira dele. Investimento, né? É um investimento para ele. Ninguém tira o conhecimento da mente dele. E eu costumo dizer assim, ó, se você é um colaborador que se capacita, você diz quanto você quer ganhar. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Só que no mercado, quem é que tem? Quantos a gente enxerga? E quem é assim já está empregado. Com certeza Eu absoluta. tô doida por uma vendedora boa, só que... O mercado, ele consegue absorver muito rápido. Perfeito. Esse profissional. Fala muito do teu bom. patrocinador aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Queria falar sobre o patrocinador AG Sport, uma das maiores agências de gerenciamento de carreira de atletas, de jogadores de futebol, da base ao profissional. Siga lá, AG Sport no Instagram, uma das maiores agências de gerenciamento de carreira de jogadores de futebol, da base ao profissional. Vamos lá. O dono é um gato. Vamos falar sobre o network e parcerias. Muito Dentro do negócio, dentro das empresas, a importância do network, né? Como desenvolver parcerias e fortalecer o seu negócio? Como é que a gente faz? Como é que a gente busca? Como é que o empresário ele busca um network, né, que possa agregar? Porque hoje em dia o network ele tem que ser obviamente, para agregar. Às vezes as pessoas entram dentro de um ciclo, de uma roda e não sai conhecimento, não tem nada que agregue. Então a gente precisa, como empresário, obviamente que na vida como um todo, mas como empresário, entrar num ciclo de parcerias, de network que vai agregar. Tanto eu disponibilizo o conhecimento, como eu recebo o conhecimento e a gente vai fazendo essa rede. Como é que eu posso, como é que o empresário, como é que o nosso ouvinte ele pode se apropriar desse conhecimento para que ele possa crescer e conhecer cada vez mais o mercado que ele está inserido? Eu vou falar justamente pelo que eu faço hoje, né? Por conta da Escola de Negócios, a IR Escola de Negócios, hoje a gente faz muito eventos, né? Você sabe que você, agora que está entrando nesse mundo comigo, você sabe que a gente não para de ir em lugares. Só que chega um momento que você percebe que ficam reuniões corporativistas. Só alguns tops falam e outros ficam só olhando. Então, assim, eu acredito que a parceria, e aí eu estou falando de parceria ganha-ganha, tá? Porque para mim, e para a gente, Sim. né, amor? Parceria tem que ser ganha-ganha. Não dá para ser só uma via e, como é que você fala? Faz-me rir, né? Não dá para ser... Pronto, uma mão lava a outra, né? Então, um ajuda o outro. Eu te ajudo a crescer e tu me ajuda a crescer. Perfeito. O empresário, ele tem que ter essa leitura. Ele tem que estar no meio de pessoas realmente que tem o princípio da honra. Isso é muito Perfeito. forte para a gente. Tem o princípio da honra. Eu busco muito em parceria, eu vou falar da minha parceria, eu busco muito parceria de pessoas que louvam a Deus, que servem a um Deus e que, de alguma forma, são pessoas que para eles, Deus é importante. E aí eu começo a ver, e aí eu estou dando exemplos do meu processo. Certo. Eu começo a ver pessoas que não têm essa batida, esse time que eu tenho, eu me afasto. Então, o empresário ele tem que ter essa sensibilidade, né? Esse feeling de dizer assim, cara, eu vou estar aqui e vai agregar algo para mim. Quando ele começa a perceber que ele não vai ter nada dali, ele não precisa estar ali. E de qualquer forma, se ele for uma pessoa que só quer receber e não dá nada, ele mesmo vai ser excluído. Ele mesmo vai ser excluído. Perfeito. Eu estou aqui só para receber. Cara, melhor é quem serve. O maior é quem serve. A palavra Perfeito. de Deus já fala. Maior é quem serve. Do que é servido. Então, do que é servido. Então, assim, eu ir para lugares que eu sei que eu posso servir e servir com excelência e eu receber... Você acaba atraindo gente boa, né? Você acaba atraindo pessoas boas. E quando você começa a perceber que isso não é o teu meio, a tua vibe, você com certeza vai sair. Então, hoje as minhas parcerias elas são muito importantes para mim. As pessoas que estão comigo hoje, as minhas parceiras, as minhas mulheres da comunidade Escola de Negócios, beijo para vocês, meninas. Comunidade de sucesso. Comunidade de mulheres valorosas. Não é só mulheres, tá, gente? O caso é que eu atraio tanta mulher
que acaba que só tem mulher na comunidade, mas os homens podem fazer parte. E, mais uma vez, eu quero deixar gratidão pelas minhas mulheres. Então, hoje, eu acabo atraindo pessoas tão maravilhosas que quem não é, acaba saindo. Parece assim que sai automaticamente. Então, a sensibilidade do empresário olhar com quem ele vai se juntar. Hoje, a estratégia que tu usas para fazer esse network, né, se tornar cada vez mais sólido é o quê? Palestras? Eventos. Meu Instagram. Eu costumo dizer que não é visto, não é lembrado. Então, você tem que se fazer ser lembrado. Então, mostre, reposte as pessoas, seja parceiro das pessoas, poste as pessoas no seu Instagram. Né? Por exemplo, a gente está aqui no... vou dar um exemplo, tá? Nós estamos aqui no podcast, no estúdio do Rafael. Um cara fantástico. Então, o que a gente vai fazer para honrar o Rafael? A gente vai divulgar o estúdio dele, o trabalho dele. Então, assim, isso é parceria. Isso é ser legal. Então, assim, não é só que você querer esperar ser... Princípio da honra, né? Princípio da honra. Isso é muito importante. Que pra a palavra gente de é Deus, muito importante. A palavra de Deus fala muito sobre isso, né? É perfeito. Esse é um network muito importante. A gente precisa realmente saber valorizar as pessoas e o network, ele tem que ser aquele que realmente agrega, né? Que vai trazer algo de benefício tanto para você quanto para as outras pessoas. Perfeito. Né? Eu quero falar do nosso outro patrocinador, Mara Luz Materiais Elétricos e Luminárias, da cidade de Marabá. Marabá, eu amo essa cidade, eu amo estar em Marabá. Fiz muitos amigos em Marabá e Mara Luz é uma das nossas patrocinadoras e é uma das maiores empresas de luminária, se não for a maior. Só top lá. São 4 lojas e tem uma em Paraupebas. E se você quiser materiais elétricos, luminárias, é na Mara Luz. É no bonequinho do seu João. Então, assim, gratidão por estar com a gente. E quem quiser materiais elétricos e luminárias... Mara Luz. Mara Luz. Isso, vamos falar sobre reserva de emergência. Eita, glória a Deus. Isso aí é um spoiler que o pessoal realmente consegue não ter. Não ter. Então, assim, muita gente... Cara, não sobra dinheiro para mim, como é que eu vou fazer reserva? Não sobra porque tu não sabe olhar teu dinheiro. Educação financeira. Doido. Sou doido pra falar igual aquela psicóloga. Educação financeira. Doido. Educação financeira. Isso é importante. Reserva de emergência e educação financeira. Se você tiver educação financeira, provavelmente você vai conseguir. Isso aí não é difícil, não. E é uma conta simples, tá? Eu só consigo montar reserva de emergência se eu gastar menos do que eu ganho. Tá? Isso é o básico. Fechou. Então, se eu ganho quanto? Agora, se eu ganho 10 e gasto 12, não vai rolar. Se eu ganho 10 e gasto 7, eu tenho aí uma sobra de 3 mil. Eu pego 1.000 e coloco numa reserva de emergência. Eu pego mais 1.000 e invisto. E eu pego mais 1.000 e invisto em outro lugar. Então, assim, ainda tem o dízimo, né? Já sobrando, já fora o dízimo. Já tirando aí, o dízimo, verdade, tirando o dízimo. Então, assim, tem que sobrar. Então, hoje, eu acredito que a gente tem essa reserva de emergência, né? A gente diz assim, a gente tem uma reserva de emergência, porque a gente gasta literalmente menos do que a gente ganha. Você gasta mais do que eu sei. Ele não fala, mas eu sei que ele gasta mais do que eu. Essa semana ele foi no shopping, trouxe um monte de sacola e ainda escondeu. Aí eu fui no quarto, as sacolas tudo caíram. Eu disse, muito bem. Aí ele foi e me contou o preço do sapato dele. Como é que é? Tu comprou um sapato de R$600? Eu disse, não, meu amigo. Vai ter briga. Sério, tu acredita nisso? Vocês acreditam nisso? R$610. Tu tá doido? Eu não compro nem um de R$110. Eu tenho que me dar um presente, pelo Aqui menos. te dar um presente. Como é que tu vai ensinar os nossos... Não, mas aí na verdade, gente, o bichinho não comprava sapato há 20 anos. Não, mas aí a pessoa tem que ver que nível ela tá. Né? Tu não pode pegar o teu dinheiro e comprar coisas que sejam, talvez, e muitas vezes, supérfluo, se tu não tem aquela capacidade financeira. Eu não compraria um sapato de R$610, não. Então, assim... se eu compro um sapato de R$610, ele ia passar o mês todo brigando comigo, tu ria?
Então, assim, Mas a reserva financeira é isso, gente. É gastar menos do que ganha. a reserva de emergência é para emergência. Então, assim, para você ter uma reserva de emergência, é o que a Isis falou. Primeiro, você tem que gastar menos do que você ganha. E não compre um sapato de R$ 610. Então, se você gasta menos, obviamente vai ter uma sobra ali. Daquela sobra você divide. Uma parte para você reinvestir, a outra parte para você guardar como reserva de emergência. Então, você vai criando aquela reserva. Todo mês você Virando vai guardando. aquela poupança, né? Entre aspas, ali você tem para qualquer eventualidade. E não é para gastar, tá, gente? E hoje tem muito banco. Eu vou até fazer uma propaganda sem ganhar dinheiro dos bancos. Hoje tem o Nubank, que tem a Caixinha, Sim. tem o Inter, que também tem o nome. Então, assim, a taxa Selic está dando o quê? 12 alguma coisa? É por aí, eu acho. 11 e pouco, 11,75, se não me engano. Então, se você hoje colocar a sua reserva de emergência em um desses bancos que te dão 1% ao mês, praticamente. Imagina você com uma reserva de emergência de 10 mil. Todo mês está gerando para você R$ 100 ali tranquilo, sem mexer, sem fazer esforço. Lembrando que tem inflação, tá, gente? Nós vamos falar muito sobre isso. A gente vai trazer essa leitura. Mas você já está ganhando, já está deixando de perder menos dinheiro. Isso, Não é nem ganhando dinheiro, mas está deixando de perder muito dinheiro. A gente vai falar muito sobre o impacto da inflação sobre o seu dinheiro, sobre o impacto da Selic, qual o impacto da Selic na economia. Então, isso é importante. Nos próximos podcasts, a gente vai trazer muito sobre isso. Isis, posso convidar nossos seguidores para assistir com certeza. meu programa? Gente, sábado, quarta-feira, tem programas 23 horas na TVC 9.1. Quem ainda não sintonizou o seu canal na TVC, atualize. Se você não tem antena, eu estou andando com antena no carro. Estou vendendo antena a R$45. A gente compra por 30 e está vendendo por 45. Claro que você está comprando os R$15 que vem da gente, né? Tô brincando, gente. Mas eu tô quase para vender antena porque ninguém tem antena mais. Então, canal aberto. Perfeito. 9.1, TVC, Programa Escola de Negócios com Isis Ribeiro. O programa passado eu entrevistei a dona da Casa Cis, a Antônia. Gente, a história é linda, vocês têm que assistir. Tá no nosso canal do YouTube, tá no canal, já assistam. Essa mulher, ela saía da cidade Nova 5, não é? Cargueira, para comprar insumos no entroncamento. E hoje, quem olha a Casa Cis, quem diria que a Antônia andava de cargueira para comprar alguma coisa? Então, assim, TVC 9.1, que é a nossa parceira também do podcast, Cultura, TVC. Apoiadora. É nossa apoiadora. E já assistam. Sábado agora também tem programa. Meio-dia. Todo sábado, meio-dia, e quarta-feira, às 23 horas. Reprise. Não perde. Quem sabe você não será o meu próximo entrevistado. Isis, partindo pro final do nosso podcast, infelizmente, está acabando. Ainda nem saiu Mas briga. Mas pro próximo episódio tem coisa boa. Boa, chegando. Vamos falar um pouquinho sobre lucro, poupança e investimento. Rapidamente, fale um pouco o que o empresário, qual a importância do lucro, de poupar e de investir do empresário. Qual é essa importância, esse cenário? Eu falo sempre, né? Eu falei no começo do programa que o empresário ele abriu empresa para ter lucro, a não ser que você seja uma filantropia. Uhum. Mas o lucro, ele literalmente é o suor do teu trabalho, né? Perfeito. Porque assim, você tem a venda, tem a estrutura de custo, pagou o custo, todos os custos é lucro. E você precisa aprender saber o que fazer com o lucro. Saber guardar e saber investir. Até a empresa, se sobra dinheiro e se tem dinheiro em caixa, ela tem que pegar uma parte desse dinheiro e saber investir. Não deixar parado. Não deixar parado, né? Seja em estoque que gira, ou entrar num outro empreendimento, ou investir realmente numa renda variável quem sabe, ou no imóvel, enfim. Mas isso a gente vai falar um pouco mais. Mas a empresa abriu para ter lucro. Se não está tendo lucro,
tem alguma coisa errada. Se a sua empresa não sobra dinheiro, tem algo errado. Ou você está gastando todo o dinheiro da empresa com seu Prolabore e está sangrando a tua empresa, tá? Isso acontece muito, muito. Para com isso, ou você não está vendendo o suficiente para pagar a sua estrutura de custo. Então, se não está vendo dinheiro, tem um sinalzinho vermelho aí. Você já se deparou, por exemplo, com empresa que o Prolabore do empresário era maior praticamente do que o lucro dele? Olha, eu entro em empresa que o faturamento é X e o Prolabore é 2x. Não, tá bem perto tá do bem X. perto do X, né? Eu digo, cara, e aí a conta não bate e ele não sabe porque não tem dinheiro. E aí eu digo assim, você não sabe porque você não tem dinheiro, porque você está tirando todo o dinheiro da empresa, né? E aí depois ele vai ver. Depois ele vai entender, realmente, quem está sangrando a empresa sou eu. Quando ele vê os números, ele... Caramba, né? E ele não entende porque ele tá entrando no empréstimo. Empréstimo, hoje em dia, para dentro da empresa, né? Ela só é importante e interessante se for para investimento. Ou seja, eu sempre digo, se você for pegar empréstimos para alavancar o seu negócio, para crescer, para ganhar mais do que você vai pagar, perfeito. Né? De maneira estratégica, você consegue fazer esse empréstimo alavancar o seu negócio. Grandes empresários, eles trabalham muito com dinheiro de terceiros. Alavancagem. Cresce, alavanca, né? Não pega nunca dinheiro para pagar outra dívida. Se você pegar dinheiro para pagar outra dívida, você... Tá ferrado. Virou uma bola de neve. Né? Fatalmente vai... Perfeito. Há grandes empresas, né, amor? As maiores empresas no Brasil e no mundo, elas cresceram com alavancagem. E outras estão quebrando porque estão emprestando dinheiro para pagar dívidas. Acabou? Tá acabando. Eu adorei isso aqui, gente. Eu acho que a gente vai fazer uma vez por semana. Vamos É só sim. o Rafael dar preço bom pra gente, que a gente faz. Pessoal, entrevistamos hoje a Isis Ribeiro, que também é apresentadora do nosso podcast. Falamos hoje sobre negócios, empreendimentos e no próximo vamos falar sobre investimento. Como você pode investir o seu dinheiro, aquele dinheiro que você bota debaixo do colchão, aquele dinheiro que fica ali parado na poupança, você vai saber como multiplicar o seu dinheiro. Nós vamos trazer pessoas importantes e conhecedoras. Isis, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer. Quero agradecer os nossos ouvintes aqui do podcast Escola de Negócios por estar até agora com a gente. Foi um prazer. Os insights aí da Isis foram valiosos. Tenho certeza que muitos vão ser usados pelos nossos empresários, pelos nossos ouvintes. E até a próxima. Até a próxima. E os nossos patrocinadores, Purifique, Maraluz, Frango Desossado, a G Sport e a nossa apoiadora, a TVC, canal 9.1. Até a próxima.